Se você, assim como eu, está se preparando para sua banca de mestrado, trabalho de conclusão de curso ou banca de doutorado, saiba que estamos juntos. Eu estou na reta final. Eu defendo o meu mestrado em psicologia no próximo dia 30 de maio, ou seja, daqui 10 dias. E quero deixar registrado aqui as minhas emoções para que depois eu possa também comparar, né, o pós, e também dar um feedback e criar um novo vídeo de como é que foi essa defesa, como é que foram os comentários da banca. Enfim, se você não tem familiaridade com o assunto, o mestrado, no meu caso, né, um mestrado profissional, é um mestrado a nível de pós-graduação, um estrito sensu, em que pessoas com alguma graduação, né, com alguma faculdade já, fazem essa pós-graduação, mas para nível de pesquisa, né, para quem gosta também de estar no meio acadêmico, realizar pesquisas e trabalhar com algo mais próximo da academia científica, né? No meu caso, eu escolhi um mestrado profissional porque tem uma conversa muito próxima com a minha prática profissional. Então, eu até tinha me interessado em alguns processos seletivos por mestrados acadêmicos e depois que eu encontrei aí a possibilidade de um mestrado profissional fez muito mais sentido para a minha realidade atual. Talvez o mestrado acadêmico fizesse mais sentido no início da minha trajetória depois de formado. Agora, eu acredito que o profissional realmente fez muito sentido. Para mim, não foi algo tão pesado assim. Acredito que tem alguns pontos, né, que eu vou trazer aqui que fizeram a total diferença para segurar a ansiedade, segurar as dificuldades aí provenientes de um processo seletivo, por um processo de mestrado, né? É, Quero contar aí brevemente como é que foi o meu percurso, né? Eu entrei no mestrado em março de 2024. Entrei como bolsista da FAPESC, bolsista 100%, então o fundo, né, fundo de amparo, a pesquisa no estado de Santa Catarina financia, né, a minha pesquisa junto com o CNPq, e eu passei em um projeto maior que estuda neurodesenvolvimento, estuda autismo e TDAH. E a minha pesquisa em especial ficou com uma parte desse projeto, que é o desenvolvimento de um aplicativo para jovens com TDAH, adolescentes e jovens com TDAH. Então, desde o início, né, eu fui trabalhando aí sobre o TDAH. Nunca foi um desejo pessoal trabalhar com o TDAH, mas isso aparece direto, né? Essa demanda aparece direto no consultório. Então, eu decidi assim que seria talvez um projeto interessante de trabalhar num mestrado profissional que visa o desenvolvimento de um produto, né? O mestrado profissional, diferentemente dos mestrados acadêmicos, ele tem como uma premissa aí o desenvolvimento de um produto. Então, pode ser um guia, pode ser um curso, é, um manual, e no meu caso, um aplicativo, um software, né? Então, nós, enquanto estávamos ali decidindo, né, eu, minha orientadora e as outras pessoas dessa pesquisa maior, desse projeto maior, decidimos então que a gamificação, hoje muito presente na rotina dos adolescentes em geral, poderia ser uma aliada para esses adolescentes que têm dificuldade de organização de rotina, de planejamento da vida diária, né, que têm dificuldade nas interações sociais. Então, nós decidimos que talvez fosse muito conveniente, que seria oportuno trabalhar com um aplicativo de celular. Os jovens estão aí com os celulares todos os dias. É difícil você ver um jovem que não acessa o celular, que não tem acesso à internet. Então, com base nisso, nós pensamos em colocar dentro do aplicativo uma estratégia de gamificação. Gamificação não significa que é um jogo, mas tem ali algumas recompensas, algumas estratégias de motivação, alguns mascotes que podem tornar o processo de aprendizagem, o processo ali de concentração e de atenção muito mais interessante para esses jovens, né? Para que eles permaneçam ali, preenchendo as suas atividades, fazendo as suas tarefas com mais foco, com mais atenção, concentração e ainda podendo
receber algumas recompensas, né? Como no caso do meu aplicativo. Algumas recompensas que eu vou colocar aqui como exemplo são algumas mensagens realmente motivacionais ali no processo de conclusão de algumas tarefas e também a cada 10 moedas, né, a cada tarefa concluída, a cada meta concluída, eles recebem 10 moedas e quando chegam nas 100 moedas, eles recebem uma recompensa para colocar dentro ali do mascote, né, da nossa mascote, na verdade, que é uma elefanta. Enfim, né, alguns detalhes depois que eu passar pela banca eu posso trazer aqui para vocês também entenderem melhor. Mas como é que eu estou passando por esse processo então, né? Eu fiz mestrado assim num tempo que eu considero um tempo recorde aí, né? Eu estou defendendo em maio de 2025, entrei em março de 2024. Em geral, o mestrado ele acontece em 24 meses e eu estou defendendo ele em 12, 14 meses mais ou menos, né? E eu acredito que isso tem sido possível pela minha organização e também por estar num projeto maior, né, que tem já ah, vários documentos prontos, né, e eu fui ali lapidando, colocando a minha marca ali nesse trabalho. Acredito que a orientação também, a minha orientadora me ajudou muito, porque eu percebo que ela traz uma certa leveza para esse processo do mundo acadêmico que muitas vezes a gente não encontra em qualquer lugar, em qualquer academia, em qualquer universidade, né, em qualquer processo assim de pós-graduação a nível estrito sensu, principalmente. Então, eu acho que contextualizando, isso permitiu com que eu me sentisse mais à vontade e também pudesse me organizar fazendo todas as disciplinas obrigatórias e optativas no primeiro ano, né, no primeiro semestre, no segundo semestre de 2024. Consegui eliminar algumas disciplinas que eu já havia feito como aluno em regime especial em outro mestrado, né, em outro programa de pós-graduação não vinculado à universidade onde eu estou hoje. Mas, né, mesmo anos depois, eu consegui eliminar uma disciplina, eu acho que foi uma ou duas disciplinas, e aí isso já me ajudou muito a finalizar as disciplinas antes mesmo do fim do ano de 2024. Acho que eu consegui eliminar todas as disciplinas ali entre agosto e setembro, em geral, né? Quem ainda precisa fazer todas as disciplinas em um ano só, consegue finalizar pelo menos em dezembro. Mas não é obrigatório. Tem muita gente que finaliza o mestrado, finaliza as disciplinas no tempo ali do mestrado, que é de 24 meses, né? Eu resolvi fazer tudo em um ano só, porque eu queria realmente terminar antes, né? Eu queria organizar melhor a minha rotina. Eu moro em outra cidade, a universidade é em outra cidade, né? A 70 quilômetros de onde eu moro. Então exige uma organização, exige uma gestão de consultório também para que os meus clientes fossem concentrados em 3 dias da semana, no máximo ali. 3 dias e meio, né? Porque o meu mestrado ali, as minhas aulas aconteciam nas quintas e nas sextas-feiras. E aí, de segunda a quarta, eu fazia a gestão do consultório e aos finais de semana eu aproveitava para escrever, né? E participar de congressos e fazer projetos de extensão também. Por ser bolsista, eu preciso participar dessas atividades extra, extracurriculares, digamos assim, né? Então, foi um processo bem bacana. Como o meu projeto ele desenvolveu um aplicativo, eu precisei também contar com a presença e com a expertise, né, com a competência de vários outros profissionais de outras áreas, né, da área de sistema de informação, ciências da computação, na área de saúde, de modo geral, né, não só na psicologia. Então, foi um trabalho interdisciplinar, foi um trabalho bastante interessante, assim, que até coloquei como um dos conceitos dentro da minha dissertação, que foi o conceito de interdependência, que dialoga com as teorias feministas, né, com as teorias de gênero e sobre deficiência também, que colocam essa interdependência como um dos tópicos principais aí quando se fala uma sociedade que precisa responsabilizar todos os agentes, né? Todo mundo é responsável e corresponsável pelo que acontece no mundo. Então, dentro da minha pesquisa, que é com jovens com TDAH, isso também não é diferente, né? Então, como que eu tenho me preparado, assim, né? Uma semana, praticamente, né? 10 dias antes da minha banca, eu não estava tão ansioso assim. Agora, a ansiedade está batendo um pouco, acho que é normal. Tive uma orientação na última sexta-feira com a minha orientadora
passei os slides ali para ela e, enfim, né? É uma conversa. Eu levei esse mestrado, na verdade, como uma parte da minha vida, não como o todo. Isso foi um divisor de águas na minha vida, na minha trajetória pessoal, profissional. Olhar para o mestrado como uma parte. Ele não precisa ser o todo, ele não precisa ser tão difícil assim, ele não precisa ocupar todos os dias da tua semana, do teu mês, né? Quem entra nisso, bom, é uma escolha. Tem muita gente que quer fazer isso e se sente bem fazendo isso e tá tudo bem se faz sentido para a pessoa, né? Se você que tá assistindo esse vídeo, se faz sentido para você e se você consegue se organizar e não se sobrecarrega com isso, está tudo certo. Conheci colegas no mestrado que vivem para o mestrado, que vivem para pesquisa e para a ciência, né? Eu não, né? O mestrado foi uma parte da minha vida profissional, mas é isso. Depois, né, de finalizar o mestrado, não sei o que que vem por aí, mas eu tenho uma veia mais empreendedora, né? Então, provavelmente vou utilizar dos recursos e dos produtos aí que vêm com o mestrado para alavancar a minha vida profissional, para que isso seja também um selo de autoridade para mim e, eventualmente, se for chamado para dar aula em pós-graduação, poderia aceitar, né? Obviamente, aulas pontuais, assim, acho que seria bastante interessante para falar um pouco da minha trajetória, já que, além de psicólogo e futuro mestre em psicologia, eu também sou estudante de ciências contábeis, né? Então, eu acredito que isso tudo tem a ver com algo em comum aí, que é a organização. Né? Organização, é rotina, é planejamento. Então, dentro do TDAH, dentro da das dificuldades das pessoas que convivem com o TDAH, né, é a dificuldade ali de organização das finanças. Então, eu penso que talvez seja interessante trazer aqui algumas discussões até nesse canal do YouTube ou em outros canais que eu também acabo aparecendo, trabalhar um pouco, né, da ansiedade, um pouco da organização, o que o TDAH afeta ali na questão da percepção do tempo, na dificuldade da organização da rotina, né, das finanças desorganizadas ali, nas finanças totalmente desordenadas. Então, acho que isso pode fazer muito sentido aí para um futuro próximo, pós-mestrado. Então, nesse momento, assim, eu tenho o que que eu tenho agora, né? Eu fiz os meus slides, eu ensaiei uma vez e nesse ensaio deu além do tempo estipulado para minha apresentação, que eu posso apresentar em 40 minutos, em até 40 minutos. Passou um pouco do tempo, eu preciso fazer mais um treino. Acredito que será suficiente mais um treino, não penso em treinar mais do que isso. Se for necessário, farei, né? Dependendo de como eu vou falar, de como os slides estão ali organizados também. Talvez eu precise fazer algum ajuste ou outro para que me sinta mais seguro. Mas eu sei que chegando na hora a gente esquece de algumas coisas, como foi na qualificação, a gente acaba passando alguns slides e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O importante é que eu fiz a pesquisa, eu sei o que eu escrevi, né? A dificuldade maior talvez seja ali em articular as ideias da literatura mesmo, né? Que a literatura, como o meu estudo ele teve uma revisão de escopo, com várias conclusões, com várias considerações de vários autores, e além disso teve uma discussão da fenomenologia com os resultados do estudo empírico, talvez tenha aí uma dificuldade na hora de fazer essa interlocução entre todas essas discussões. Mas isso, enfim, chega na hora a gente dá um jeito também, né? Eu acho que um pouco é do improviso, um pouco é do momento, não tem como a gente se preparar totalmente 100% para um momento como esse, porque tem as dúvidas da banca, tem as colocações da banca, né? Para quem não sabe, a banca avaliadora são as professoras, os professores, né, que são convidados a participar da defesa do mestrado para discutir ali, né, e sugerir modificações, atualizações, sugerir melhorias para o projeto, nesse caso, né, para a própria dissertação, para o próprio produto, né, melhorias no aplicativo. Então, tem a minha orientadora e tem mais duas professoras que vão participar dessa banca. Uma é uma professora do próprio programa de pós-graduação de onde eu faço, né, o meu mestrado, e a outra é uma professora externa de uma outra universidade, né? Mas todas elas têm alguma vinculação, alguma é, afinidade com o tema de pesquisa. Uma delas mais com as tecnologias digitais e outra mais com
com a psicologia do desenvolvimento, com as infâncias e as adolescências, né? As juventudes também. Então, é uma dica também, né? Legal e que também funcionou para minha qualificação. A minha qualificação, o que que é qualificação, né? Também para quem não sabe o que que é qualificação, é o primeiro momento quando a gente apresenta o nosso projeto para o público e para a banca. E ali a gente ajusta e refina, e aí a banca que participou da minha qualificação é a mesma banca que vai participar da minha defesa do mestrado. Então, eu acho que isso é importante também, porque eu vou dar um feedback em relação às sugestões que elas deram, né? É, isso já mostra aí uma preocupação em acatar as sugestões da banca, em colocar que os apontamentos foram importantes, foram interessantes, foram convenientes e foram pertinentes para a minha pesquisa, né, para o meu projeto, para a minha dissertação e para o meu produto. Então, eu coloquei isso também. Vou falar um pouquinho, né, de como que eu fui desenvolvendo a partir da qualificação todo o produto, toda a discussão fenomenológica, a parte da revisão de literatura. Então, tudo isso ali está organizado nos slides, de uma forma sucinta, porque 40 minutos, apesar de parecer muito, não é muito, né? É pouco. A minha dissertação deu mais de 160 páginas, então é difícil falar, né, de 160 páginas em 40 minutos, com detalhes, né? Não tem como. Então, eu vou focar em algumas falas, né, das pessoas entrevistadas, vou focar nos resultados, de fato, um pouco na discussão e, por fim, na produção do aplicativo mesmo, mostrar as funcionalidades do aplicativo, o que que tem, o que que não tem ainda, o que que precisa ser ajustado e concluir ali com algumas limitações dessa pesquisa e sugestões para pesquisas futuras e também próximos encaminhamentos, porque entre outubro de 2024, que foi a minha qualificação, e abril de 2025, que eu enviei, né, a, a minha dissertação para a banca ler, a gente tem que enviar com 30 dias de antecedência do nosso agendamento de banco de defesa. Aconteceu muita coisa, né? O projeto teve uma ramificação, a gente teve uma nova aprovação de um projeto também sobre o meu tema de pesquisa. Então, algo que iria estar no meu aplicativo somente vai ter uma versão 2 com algumas atualizações. Então, isso também estará ali nos meus slides para explicar para a banca avaliadora, né? É, então, eu tenho me preparado dessa forma, tentando não acessar tanto mais o que eu escrevi, né? Eu acho que isso gera um pouco mais de ansiedade, porque sempre vai ter coisa, sempre vai ter correção, não adianta. Você pode pedir para várias pessoas revisarem, você pode conversar várias vezes com a tua orientadora, mas no fim das contas o olhar do outro é um olhar único, é singular, então é óbvio que o outro vai ver coisas que a gente não viu e não vai ver, né? Então uma professora da banca vai ver algo, a outra professora da banca vai ver uma coisa totalmente diferente às vezes. Então eu estou aceitando isso para deixar o processo mais leve, também para não me sobrecarregar. Quero que esse momento seja um momento de felicidade e também de conquista, de realização. Né? O mestrado era algo que eu desejava muito há muitos anos já e que demorou assim para eu me identificar com um programa de pós-graduação a nível de mestrado, e depois que eu conheci o mestrado profissional, fez muito sentido para minha prática, né? Porque não eu tenho perfil de pesquisador, eu tenho perfil de professor de universidade, eu tenho sim, mas eu não gostaria que isso fosse o foco da minha vida profissional. Então, se for um recorte, talvez até faça sentido mais para frente trabalhar como docente em universidade, enfim. Mas por hora algo que fosse mais prático para o meu consultório e também para a sociedade, né? Porque o mestrado também é isso, ser algo atrativo, ser algo aplicável à sociedade, né? Às demandas atuais da sociedade. Então é isso que importa. E eu acredito muito no meu projeto, no meu produto e acredito que vai ser muito útil para jovens, né, que sofrem com essas dificuldades do TDAH, ou mesmo jovens que não têm um diagnóstico de TDAH, mas que sofrem aí com as dificuldades da rotina mesmo, né, de organização de tarefas de casa, tarefas escolares, tarefas pessoais, né, que tem uma dificuldade de perceber ali a noção do tempo. Então, acho que vai ser muito útil para jovens
por conta ali da linguagem, né, ser mais próxima da juventude, né, a mascote e tudo mais, mas acredito que as próximas versões podem ser ainda mais atrativas para outros públicos, né, para públicos de outras faixas de idade. Então, é isso. Ansiedade é normal, tá por aí. É, o que eu tenho tentado fazer também para me organizar um pouco melhor em relação à ansiedade é brincar com as minhas gatas. As minhas gatas, eu tenho duas gatas, né? Então faz muito sentido para mim ter esse tempo com elas, passar um momento aí com a minha família, sair às vezes para ir ao cinema, fazer uma caminhada, continuar a atividade física, conversar com as minhas colegas do mestrado, com as minhas amigas, né? As pessoas que estão ali próximas de mim, de modo geral, outras colegas também de graduação, né? Da época da graduação 10, 13 anos atrás, né? Ainda carrego algumas colegas, algumas amigas comigo e converso com elas semanalmente. Então é legal trocar ideias com pessoas sobre isso ou sobre outros assuntos para que você deposite, né? Coloque um pouco para fora dessas emoções, dessas preocupações e para que você também seja escutada, né? Escutado, ouvido, ouvida, e seja validado também sobre os teus sentimentos em relação a esse momento que é muito importante. É muito importante, né? Não precisa ser aquela coisa mais importante da vida, mas é importante. É um marco, né? Então eu tenho tentado olhar dessa forma para o meu percurso de mestrado. Eu sei que depois da minha defesa eu ainda tenho um tempo para fazer as correções finais ali, as sugestões da banca, que provavelmente teremos algumas sugestões de melhoria, e depois a gente ainda vai ter ah, o teste de usabilidade com os usuários. A minha pesquisa ah, ela não se compromete em validar esse aplicativo. Isso vai ficar para uma outra pesquisa, talvez em outro mestrando, um outro doutorado para fazer isso. Mas ela se compromete a fazer testes iniciais de usabilidade para ver a plataforma, se ela funciona bem, né, o que precisa melhorar, acessibilidade, né, como é que funciona e tudo mais. Então, nos próximos meses, como eu vou terminar antes do prazo, eu vou ter um tempo bastante legal, assim, um tempo útil de alguns meses para fazer as melhorias no aplicativo e também fazer a escrita, a redação de outros artigos para publicação, com base nos resultados da minha pesquisa, né, da minha dissertação e já com as modificações sugeridas pela banca. Então, eu tenho aí alguns meses pela frente, já com a defesa feita, mas tem alguns meses de algum trabalho ainda para ser feito, publicação em revistas internacionais, eh, ajustes no aplicativo, congresso, né? Congresso Brasileiro de Psicologia lá em Brasília, em novembro desse ano, também já estou com inscrição feita para ir nesse nesse congresso para apresentar o trabalho, né? E como o trabalho já estará totalmente pronto, né? Até porque já está, mas imagino que em novembro já com as sugestões prontas, já com as melhorias feitas, então vai ser um trabalho bem bacana de apresentar também no Congresso Brasileiro de Psicologia, né? Ciência e Profissão. Eu acho que é isso. Minha dica para você, eu acho que além de falar de algumas dicas que ficaram aí no meio do caminho, mas eu falei muito mais da minha trajetória, né? Falei muito mais do meu percurso do mestrado. Então, se você está assistindo e tem uma banca agendada, ou não tem uma banca agendada, mas já está se preparando para alguma apresentação, para alguma coisa, ou se você caiu aqui e não tem nada a ver com mestrado, ou doutorado, ou graduação, ou academia científica, mas que tem essa dificuldade de organização de rotina, conta aqui para mim como é que é a tua experiência, porque eu posso te ajudar. Porque olha só, um adendo aqui, né? Ao trabalhar esse tema no meu mestrado, eu mesmo fui me validando o tempo inteiro. Porque durante o mestrado, eu entrei no mestrado finalizando uma pós-graduação em psicologia clínica, e no meio do mestrado e no meio, pro fim ali da especialização, eu entrei numa nova graduação. Então, isso só foi possível com organização, né? Com a minha organização. No primeiro ano ali eu já consegui eliminar todas as matérias, já fiz o teste de proficiência da língua inglesa, já fiz todas as atividades complementares, as horas complementares. Então eu não tinha mais nada do que me preocupar no segundo ano do mestrado, a não ser
finalizar a dissertação, que é a parte escrita, o documento escrito. E foi isso que eu fiz nos primeiros meses de 2025 e consegui finalizar em meados de março, abril, e já podendo agendar a banca para o dia 30 de maio de 2025, né? Então, assim, com organização a gente consegue, estando com várias atividades ou não, né? São escolhas, é claro. Hoje, talvez, eu pudesse fazer uma escolha diferente. Naquele momento, em 2024, fez sentido eu trabalhar por várias vias, né? Por vários caminhos e várias direções. Hoje, eu já terminei a especialização em clínica, final de 2024, sigo fazendo a minha faculdade nova, né? É, e sigo agora para a finalização do mestrado. Então, e- houve uma organização, houve um planejamento e uma previsibilidade, né? Bom, eu estou entrando agora, mas eu sei que no final do ano eu já termino isso, e no início do ano eu já termino aquilo, e aí eu já vou ficar com a faculdade, né? Então, a faculdade, ela dura mais tempo. E aí eu entrei nessa faculdade porque eu também já consegui eliminar várias disciplinas cursadas na minha primeira graduação em psicologia. Então, assim, exige isso, esse raciocínio, esse planejamento, colocar no papel, na planilha, ver se faz sentido, se não faz, questão financeira também, né? Então é tudo isso, né? Então foram algumas dicas, eu acabei falando do meu processo de mestrado, mas também já falei de como a minha organização de rotina foi sendo construída nesse percurso e como é que eu estou agora, né? Hoje eu não preciso mais ir para a cidade onde eu fiz e faço o mestrado, né? Onde eu fiz as disciplinas. Poucas vezes eu fui esse ano. É, e agora eu estou, né, prestes a ir para lá para fazer a defesa. Imagino que nos próximos meses precise ir menos ainda, né? O que vai me permitir organizar muito melhor a minha agenda do consultório, agenda de consultoria, de mentoria, de supervisão, outros serviços que eu ofereço para além da psicoterapia, né? Para quem ainda não me conhece, sabe que eu trabalho com outros serviços, ainda mais estudando uma outra área agora, tentando conciliar contabilidade, psicologia, finanças, administração, rotina, né? Algo que eu quero também focar na minha vida, essa organização de rotina, ajudar outras pessoas com TDAH ou não a organizar a rotina, organizar a finança, organizar relacionamento. Com organização, a gente consegue, com gestão de tempo e gestão de organização, gestão pessoal, autoconhecimento, a gente consegue organizar e chegar a lugares e conquistas e caminhos e funções e papéis onde a gente achava ou achasse que talvez nunca fosse possível, né? Como agora, assim, né? Eu finalizando o mestrado em 12, 14 meses, realmente não imaginava, assim, só foi possível por meio da organização. Acredito que esse projeto, mesmo que inicialmente não fosse o meu desejo principal, me ajudou muito, assim, durante as leituras, a organizar o meu tempo e ajudar outras pessoas também nessa organização. Então, talvez não tenha sido assim tão ruim, né? E na verdade não foi. Na verdade foi algo muito bacana e que virou uma chave assim na minha trajetória profissional, na minha vida profissional, que eu tenho pensado até em estruturar melhor o para onde vai o meu nicho, né? Para onde vai a minha dedicação para psicologia, para finança, como que eu consigo linkar todas essas áreas aqui em um perfil do YouTube, por exemplo, ou nas consultorias, nas mentorias, no consultório e tudo mais, tá? Em geral é isso. Se você está passando por esse momento, saiba que o teu doutorado, o teu mestrado, o teu trabalho de conclusão de curso, a tua finalização, o teu ciclo, esse ciclo que você está encerrando agora, é uma parte da tua vida, né? Você vai fazer essa apresentação e vai seguir a vida depois, vai seguir fazendo o que você já continua fazendo, né? Então, seja menos exigente com você mesmo, converse com pessoas que você tem afinidade, saia para fazer alguma coisa diferente, faça uma caminhada, uma atividade física, assista uma série legal, escreva no seu diário, compartilhe as suas emoções, né? Faz sentido sim sentir essa ansiedade, ela é totalmente normal. Eu estou ansioso. E bastante ansioso até, né, comparado à semana passada, e acredito que estarei um pouco mais ansioso na próxima semana e no dia em questão, porque é um momento
em que a gente está ali se expondo, né? Se expondo para críticas, e não é fácil se expor para críticas, ainda mais na frente de uma plateia. Então é isso, gente. Faz parte, né? Fiquem calmos e calmas dentro do que for possível, né? Eu sei que não será tão possível assim em todos os momentos e tá tudo bem. Você pode fazer uma meditação, uma respiração consciente. É, aqui, eu teria várias sugestões para dar aqui para você, né? Mas você vai fazer aquilo que fizer sentido para a sua realidade. Isso eu coloco em quase todos os vídeos que eu faço aqui. Tá bom? Acho que é isso. Falei demais e talvez tenha faltado alguma coisa ainda, mas esse é o meu processo. Queria compartilhar aqui um pouco desse momento. E daqui umas 2 semanas eu volto e falo como é que foi esse processo, então, né? Como é que foi essa banca, como é que foi essa defesa, se houve aí muita dificuldade, se houve muitas críticas, ou se foi um processo mais tranquilo. Enfim, dá para esperar tudo, né? A gente não tem como saber como é que o outro está lendo e vendo o nosso trabalho, tá bom? Obrigado por ouvir e ler e acompanhar esse canal. E fico à disposição nas redes sociais. No meu site você encontra alguns produtos já publicados, alguns produtos terapêuticos, gratuitos e pagos. Tem também os serviços que eu ofereço, né? Avaliação psicológica, psicoterapia, consultoria para empresa, mentoria financeira, consultoria para psicólogos empreendedores, previsão também para psicólogos iniciantes, recém-formados, ou para psicólogos que estejam numa transição de abordagem, né, para uma abordagem mais fenomenológica, existencial. Estou à disposição aí para te orientar, para te ajudar, para te ouvir, para trocar uma ideia também. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.